Olá, me chamo Ian Winter e estou aqui explicando o trabalho de trauma esplênico, uma revisão dos tratamentos cirúrgicos, elaborado por mim e por outros colegas, sobre a supervisão da professora doutora Mariana Gasperin, da Liga de Hepatologia, Doação e Transplante de Órgãos, do curso de Medicina da Unipar. O trauma esplênico está então relacionado aos traumas abdominais, geralmente são traumas contusos e muito relacionados a acidentes automobilísticos. O baço em si ele é afetado sozinho em 39% dos casos. Se a gente relacionar com uma lesão hepatoesplênica, a gente vai ter 14% dos casos, aumentando ainda mais seu envolvimento. Ele é importante principalmente por causa da sua anatomia. Como ele é altamente vascularizado, ao sofrer uma lesão, o paciente pode então ter uma hemorragia fatal, que é então o nosso objetivo de tratamento. Para a gente entender isso, primeiro a gente vai olhar para a anatomia do órgão. Ele é um órgão sólido, robusto, que na teoria seria protegido pela caixa torácica. Mas no movimento, na desaceleração, o órgão colide com a parede e isso faz com que ele se rompa a cápsula e lacere o parênquima, iniciando então assim o sangramento. Quando a gente tem a suspeita, a gente precisa primeiro fazer o diagnóstico para ter noção do que realmente se trata. Se a gente entender o paciente num acidente de carro, a gente inicia com a TLS. Se não chega um paciente no consultório com uma suspeita, a gente começa pela anamnese. A gente vai focar na história, se houve um acidente, se houve uma queda, alguma batida, se o paciente sente algum tipo de dor e se o paciente tem alguma comorbidade, como o uso de antiplaquetários e anticoagulantes que pode interferir no tratamento. A gente pode usar alguns exames para a gente ter a confirmação. Nos pacientes que estão instáveis hemodinamicamente, a gente utiliza o FAST, e nos pacientes estáveis, a gente utiliza a tomografia computadorizada. Caso não esteja o FAST disponível, a gente pode utilizar a lavagem peritoneal diagnóstica, que no momento tem caído em desuso. A gente então classifica esse paciente e parte para o tratamento. Aqui temos alguma imagem de como são feitos os exames da lavagem peritoneal e do FAST, que é o ultrassom. Na imagem ali de baixo podemos ver o sangue mais escuro entre o rim e o baço. E aqui então a gente tem a classificação. Essa aqui é a classificação AAST, que é da Associação Americana de Cirurgia do Trauma. Ela tem 5 graus que se baseiam no grau de laceração e no grau de lesão vascular, no hematoma do baço em si. E a gente também tem essa classificação que é a WSES, que é da Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência, que ela utiliza como base a AST e relaciona com o grau hemodinâmico do paciente no geral. Então, ela fica em 3 níveis, de leve, moderado e grave. Aqui temos alguns exemplos. Na imagem mais em cima ali a gente vai ter um baço de um grau mais leve de laceração e embaixo bem mais fragilizado. Temos um esquema que mostra a laceração dos baços e os seus graus. O tratamento, então, a gente pode ter a via cirúrgica de laparotomia exploratória, que é mais utilizada, mas também podemos ter a laparoscopia. Vai depender principalmente do grau da lesão e um pouco da escolha do médico. A gente pode, então, fazer uma esplenografia, uma costura do baço, tentando estabilizar esse paciente. Podemos fazer uma esplenectomia parcial ou uma esplenectomia total. No caso do tratamento cirúrgico, primeiramente, a gente vai ter a preocupação de primeiro estabilizar a hemorragia do paciente, para depois tentar manter a funcionalidade do baço. Por isso que, principalmente, são realizadas as esplenectomias totais, são mais seguras no sentido de não precisar submeter o paciente a uma nova cirurgia, caso essa cirurgia não seja tão bem sucedida. A gente também tem que ter noção de que se for fazer uma esplenectomia parcial, temos que ter ressecação funcional do baço. O pós-operatório, no caso de uma cirurgia de emergência, a gente deve fazer uma profilaxia contra Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza e Streptococcus pneumoniae, no período de no máximo 14 dias. Se for uma cirurgia eletiva que o paciente saiba, essa profilaxia deve ser feita antes. Devemos ficar atento a casos de sangramentos, trombose, perfuração gástrica, fístula, pancreática que possam ocorrer. Também a infecção e uma sepse pós-esplenectomia, devido à diminuição da imunidade do paciente. Também atento nesse ponto, o paciente pós-cirurgia deve ficar atento aos calendários vacinais, sempre se protegendo. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigado.